Muito bem, pessoal. Então agora a gente vai estudar as posições relativas entre duas retas que vivam no espaço tridimensional. Tá? Então aqui eu coloco duas retas, né, hipotéticas, ERS, tá, no espaço. Então a ideia, como que a gente pensa nisso? A gente pensa assim, alguém pega uma reta, alguém pega outra reta, né, e daí depois vai comparar, né? Comparar essas duas retas e que tipo de situações podem acontecer, tá? Existem basicamente três tipos, só que um dos casos se subdivide em dois, né? Então é importante entender isso. Então deixa eu começar falando, né? Poderia acontecer, né? Digamos que a primeira pessoa escolhe uma reta e a outra pessoa, digamos, escolhe sem saber, né? A mesma reta, tá bom? Então esse é o caso de das duas retas RS aqui, tá? Serem iguais. O que a gente disse então que as retas são coincidentes. Tá? Então, se nós fôssemos fazer um desenho, né, a gente só teria uma reta, na verdade, para desenhar. Né? R é igual a S. Tá? Poderia acontecer que RS se intersectasse em um ponto. Tá? Isso acontece numa situação tipo essa. Né? Elas têm um ponto aí de interseção. Tá? Isso acontecia também quando a gente estudava retas no plano. Basta que as retas não sejam nem coincidentes nem paralelas no plano, né? Então elas vão ter que ser concorrentes. Tá? Então o nome aqui, né? A gente coloca retas concorrentes. Tá? Agora, um terceiro caso que pode acontecer é quando essas retas não se intersectam, tá bom? Se elas não se intersectam, então esse aqui é o símbolo vazio, né? R interseção S igual ao conjunto vazio. Então duas situações podem acontecer. Essas retas podem eventualmente ser retas paralelas, tá? Então seria uma situação assim, R e S, retas paralelas, só que não no plano, né? No espaço tridimensional. Elas seguem de maneira indefinida e nunca se tocam, tá? Sendo sempre paralelas. E, então, a gente está nesse caso. E aqui também tem a noção, né? Tem a situação das retas que são reversas, tá? As retas que são reversas, elas estão posicionadas em algum sentido assim, né? Vamos ver se eu faço um desenho aqui. É como se tem uma reta aqui, né? Tá? E outra reta passa embaixo dela sem tocar. É como a comparação, né? É como se fosse uma rua, né? E essa aqui é outra rua que passa por cima, como num viaduto, assim. Tá bom? Então, digamos aqui que essa aqui fosse a reta R e essa aqui fosse a reta S. Vocês observam que essa situação aqui, ela não é possível, tá? Se nós estivéssemos trabalhando, não seria possível se nós estivéssemos trabalhando com retas dentro do plano. Tá? Então, a situação de retas reversas, né? Então duas retas que não se intersectam, tá? Só pode acontecer, né, se a gente está trabalhando no espaço tridimensional, se o espaço tridimensional é o nosso ambiente, tá bem? Então, o que a gente vai abordar agora é como, a partir das descrições que nós conhecemos, né, particularmente a descrição paramétrica dessas retas, das duas retas ERS, como é que a gente consegue saber como que elas estão posicionadas, tá certo? No espaço, ou seja, se acontece a situação 1, a situação 2, a situação 3, e sendo 3, né, que seja 3.1 ou 3.2, se elas são paralelas ou reversas. Tá bom? Então é isso que a gente vai discutir agora. Tá bem, pessoal, então agora vamos tratar de como a gente pode distinguir, né, tá, entre as quatro posições relativas possíveis. São elas, te lembro, então, as retas podem ser RS, né, podem ser coincidentes, elas podem ser concorrentes, né, tá certo? Se intersectarem em um ponto, elas podem ser paralelas e distintas e podem também ser retas reversas, né? Então são as quatro posições possíveis, tá? Quatro, né? Tá bom? Então, para fazer isso, a análise consegue ser dividida em alguns casos e
para poder tratar esses casos, a gente precisa ter acesso a um ponto da reta R, um ponto da reta S, e esses dois pontos podem ser completamente arbitrários, não precisam ser escolhidos com cuidado, né? Basta que a gente tenha acesso a esses pontos, um de cada uma, né? E a gente precisa também ter acesso a um vetor que seja paralelo a R e um vetor que seja paralelo a S. Tá? Então, uma situação ótima, né, na qual a gente tem acesso a todas essas coisas de um jeito fácil é quando as retas estão representadas através dos seus formatos paramétricos, seus respectivos formatos paramétricos, né? Tá? Porque daí a gente tem um ponto, né, só substituir o parâmetro por algum valor, e certamente tem também os vetores paralelos que acompanham, né, multiplicando o parâmetro. Tá? Então, como eu comentei, né, a gente vai conseguir, tendo acesso a essas informações aqui, a gente consegue dividir a análise em alguns casos. Tá? Então, vamos tratar primeiro do que eu chamei aqui de caso 1. Tá? Então, a gente tem acesso a esses vetores. Quando a gente olha para eles, a gente pode estudar se eles são linearmente dependentes, como eu escrevi aqui, ou independentes. Tá? O LD ou LI, né? Popular. Então, nesse caso, eu vou tratar o caso LD. Tá certo? Então, né, como aqui a gente vê isso, né, se um vetor é múltiplo do outro, né, essencialmente isso. Tá? E tem outros truques também que nós já falamos para ver quando que dois vetores são linearmente dependentes. Tá? Muito bem. Se esse for o caso, então a afirmação é que podem ocorrer apenas duas situações, né? Ou R e S são coincidentes, ou elas são paralelas e distintas. Por quê, né? Observa, né? Se eles são linearmente dependentes, é porque esses vetores estão colocados assim, né? Um é múltiplo do outro, então eles têm a mesma direção, tá certo? Então, não tem... Qual seria a condição oposta a essas duas, né? Seria que ou as duas retas se intersectam, mas imagina, né? Então, elas teriam que ter vetores paralelos não dependentes, o que não é o nosso caso, tá bom? Ou então elas teriam que ser reversas, ou seja, uma passa, em algum sentido, né, longe da outra, sem ser paralela. Tá? Elas são como... Uma vive nesse plano aqui, né, plano do caderno, e outra, por exemplo, num plano acima. Né? Tá? E não é o caso também, porque, bom, nesse caso os vetores, né, vocês veem aqui que formam um determinado ângulo aqui, que é diferente de 0 e diferente de 180. Tá bom? Então, as únicas possibilidades seriam essas duas aqui. Muito bem. Então, dito isso, a gente gostaria de saber, né, como que a gente vai distinguir entre essas duas possibilidades. Tá? Quer saber se as retas são ou isso. Tá? Ou seja, isso aqui é metade da análise, digamos, né? Então, a partir daqui, a gente quer saber mais. Então, vamos lá. A gente vai agora usar o restante da informação, porque nós temos acesso a esses dois vetores, tá? E nós temos acesso a um ponto A da reta R e um ponto B da reta S. Então, dito isso, a gente consegue calcular as coordenadas desse vetor AB, né, daquele jeito, final menos inicial, tá? E a gente vai estudar esse par aqui, U junto com AB, tá bom? Por que eu não botei U aqui? Lembra? Eu não botei nem o R nem o S aqui, porque tanto faz, na verdade. Tá? Tu pode pegar o vetor diretor de R e analisar essa dependência, tá bom? Se o R e o AB são dependentes ou independentes, tá? Ou o S, porque qual é a coisa, né? Esses dois aqui, eles na verdade são dependentes, então tanto faz. Eu vou pegar aqui o R. Tá? Então, eu vou pegar o R e a gente vai agora analisar esses dois vetores aqui. Tá? Se esses dois vetores forem dependentes, então na verdade a gente está na situação primeira, ou seja, em que as retas são coincidentes, enquanto que se eles forem vetores independentes entre si, ou seja, um não múltiplo do outro, então as retas são paralelas e distintas. Qual é a justificativa para essa afirmação? Né? Imagina, por exemplo, a gente está olhando o R, né? Então eu vou desenhar aqui a minha reta R, tá? E vou marcar o meu ponto A,
vou desenhar o vetor UR aqui. Aqui é o A, né? E aqui é o vetor UR. O que aconteceria, né, para essa... Vamos tentar justificar essa afirmação, né? Se o vetor AB e o vetor UR são dependentes, então o que está acontecendo, né? Significa que esse ponto B aqui não pode estar fora da reta, porque se ele tivesse, imagina, né? Conecta esse sujeito aqui, esse ponto com aquele lá, e olha o vetor resultante, né? Seria exatamente o vetor AB, tá certo? Então ele seria independente do UR, o que não é o nosso caso, né? Porque a gente está supondo que eles são dependentes. Então o único jeito é que esse ponto B viva sobre a reta R. Tá? Então o nosso ponto B vai ter que estar aqui, em algum lugar. E daí, agora vê, né? Cadê a reta S? A reta S, bom, ela tem que conter esse ponto B, né? Porque esse aqui era um ponto da reta S. E tem que ser paralela, né? Ou seja, o vetor dela tem que ter a mesma direção do vetor de UR. Então não vai ter outro jeito, né? Se ela passa aqui e ela tem qualquer outra direção, tá? Os vetores seriam independentes, o R e o S, e não é o caso. Então o único jeito é ela ficar por aqui. Tá? Então, na verdade, R é igual a S. Por quê? Porque esses dois vetores aqui são dependentes. O R com AB. O mesmo tipo de justificativa, né? Justificativa funciona para esse aqui também, ou seja, vou desenhar aqui a reta R, vou desenhar o ponto A, tá certo? Vou colocar aqui o vetor, né? De R. Tá? O que aconteceria se o ponto B, tá, vivesse sobre essa reta aqui, tá? Então, o vetor UR e o vetor AB seriam dependentes, o que não é o caso, né? Nessa segunda situação. Então, eles são independentes, então nosso ponto B tem que estar fora da reta. Tá? Então, cadê a reta S? Bom, a reta S ela tem que passar nesse ponto B, né? E o vetor diretor dela, né? O vetor paralelo a ela, tem que ser paralelo a esse UR. Então, não vai ter jeito, né? A nossa reta S vai ter que passar aqui de algum jeito. Sei lá, imagina que o vetor dela pode estar para cá, né? O S, tá? Mas esse é o caso, né? Então, quando o vetor vermelho, correspondente ao AB aqui, forma um certo ângulo, né? Com o vetor UR, tá bom? Então, eles são independentes. Esse é o jeito de distinguir, no primeiro caso, né? Entre as duas situações possíveis. Então, recapitulando, eu olho para esses dois vetores. Se eles são dependentes, então a gente está ou nessa situação ou nessa, tá? Então, agora a gente usa, para distinguir entre as duas, a gente usa a segunda parte do nosso dado, né? Que é colocar o vetor AB na história e pega um vetor paralelo de uma delas e compara com o vetor de AB. Se forem dependentes, então a gente está nessa situação e as retas são iguais. Se eles forem independentes, a gente está na situação oposta, que é essa daqui, e as retas são paralelas, mas distintas. Tá, pessoal? Então, agora a gente vai estudar o que eu chamo de caso 2, né? É o caso no qual esses dois vetores aqui, paralelo a R e paralelo a S, são agora linearmente independentes, tá? Então, linearmente independentes a gente às vezes escreve, né? Abreviadamente LI, né? Então, os dois vetores paralelos são LI, tá? Então, nessa situação é que ocorre, né, que essas duas retas elas são ou concorrentes ou reversas, certo? Por quê? Porque, bom, imagina, né? Se eles são LI, os dois vetores, né, eles formam um determinado ângulo entre eles, assim, tá? Que não é nem 0 nem 180, tá bem? Então essas retas não poderiam ser paralelas, porque veja, né, se forem paralelas distintas, os dois vetores teriam a mesma direção. Então, quer dizer, teriam ou o mesmo sentido ou o sentido oposto, mas isso não interessa, né? Tá? Porque
para os vetores, né? Tá? No sentido de definir as retas. Então, se esses dois vetores forem independentes, tá? Eles vão ter que ser, as retas vão ser ou assim, né? Ou então eventualmente, né? Então elas teriam uma interseção, né? Então concorrentes, ou eventualmente passam assim, né? São reversas, uma passa, digamos, acima da outra. Tá? Então são as únicas possibilidades no caso 2. E a gente, como sempre, né, quer saber qual dos dois ocorre. Tá? Então, para fazer isso, também para complementar a informação, a gente precisa usar os pontos A e B, né? A em R e B em S. E a gente vai estudar esse conjunto, né, ou esse trio, digamos, com respeito também à sua dependência ou independência linear, certo? Então, vou colocar aqui embaixo para explicar o que acontece, né? Quando nós olhamos esse conjunto de 3 vetores, agora, tá? Duas coisas podem acontecer, né? Ou eles são dependentes ou independentes. Então, vamos supor, né? Vamos supor que eles sejam dependentes, tá? Então, esses dois aqui são independentes entre si, mas quando a gente coloca o terceiro, né, que é o AB, o conjunto vira um conjunto de 3 vetores dependente, um trio dependente. Então, o que acontece aqui, né? Aqui eu já desenhei a reta R, esqueci de colocar o nome, né? Tá? Onde tem o ponto A e tem o seu vetor paralelo, eu já deixei desenhado. E a ideia, para justificar essa afirmação aqui, eu tenho que mostrar, tenho que dar uma ideia, tenho que te mostrar onde vai estar, né? Onde pode estar a reta S, tá? Mostrar que de fato elas são concorrentes. Agora veja só, né? Para fazer isso, vamos pegar o vetor US, né? Que vive em algum lugar do espaço, tá bom? Só que como ele é um vetor, nós podemos transladar ele e vamos colocar ele assim, né? Colocar ele aqui. Como é que eu sei que ele não está apontando para lá e nem para cá? É porque esses vetores, eles são, o R e o S, são por hipótese independentes, né? Então, digamos que ele está assim, né? Tá, pessoal? Então, esse vetor está no espaço, em algum lugar, né? E eu trago ele para cá, né? Esse aqui é o meu vetor, o R. Tá bom? Vou posicionar ele aqui. Então, veja só, né? Que tipo de coisa pode acontecer? Opa, esse aqui é o S, tá? É o S, tá? Eles são independentes, tá? Então, agora vamos tentar entender onde pode viver a nossa reta S, né? Para isso, vamos ter que colocar o ponto B na história, tá? Então, a gente tem aqui o ponto A, né? Ponto B na história. Então, esses dois vetores, esses dois representantes dos vetores, né, e esse ponto e a reta estão determinando um certo plano, que no meu desenho, claro, né, vai ser o plano da folha do caderno, tá? O que aconteceria, tá, se essa reta S, né, que a gente ainda não sabe onde está, ela vivesse num outro plano aqui, tá? E daí o ponto B viveria, por exemplo, aqui, né? Tá? Quando nós conectássemos esse ponto aqui com o ponto B, que a gente está supondo estar aqui em cima, tá? Vocês imaginam só, né? Esses 3 vetores, o R, o S e AB, tá? Eles não viveriam no mesmo plano, tá certo? Eles estão conectados aqui, né? Tem todos a mesma origem, mas eles não cabem no mesmo plano. Por quê? Porque esse ponto aqui B está fora desse plano aqui de baixo, é a nossa hipótese, né? Só que qual é a contradição? A contradição é que nós estamos supondo, né, que esse conjunto aqui, ele é um conjunto dependente. E lembra que, né, um conjunto de 3 vetores é considerado dependente quando os 3 vetores eles admitem representantes dentro de um mesmo plano, tá certo? Então isso não teria como acontecer. Esse ponto B, né, ele necessariamente tem que viver nesse plano aqui em algum lugar, tá? Então, em algum lugar, vou marcar aqui ele em algum lugar. Então, o que eu vou saber, né? Que essa reta, a reta S, né, que contém esse ponto e é paralela a esse vetor. Bom, vou desenhar ela aqui em vermelho, né? Ela é paralela a esse vetor, o S, então vai ter que ser uma coisa assim. E estando nesse plano, né, ela vai ter que em algum momento encontrar esse ponto aqui,
tá? Encontrar a reta R. Então, a minha reta S aqui fica determinada, né? A partir do momento que eu sei que o meu ponto B tem que, fatalmente, né, para que esses três vetores aqui sejam dependentes, que é a nossa hipótese, viver nesse plano, tá bom? Então, esse é o caso. Como é que a gente justifica a segunda parte, né? A segunda parte diz assim, né, que se os vetores, aqueles o R, o S e a B, são independentes, então as retas R e S têm que ser reversas. Então, novamente, né, ó, os vetores o R e o S são supostamente independentes entre si, tá? E quando nós colocamos agora nessa condição, né, o AB na história, o vetor AB na história, o conjunto segue sendo independente. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar primeiro, vou colocar o vetor UR, do mesmo jeito que eu fiz, US, perdão, do mesmo jeito que eu fiz aqui em cima. Então, o US, ele é independente do UR, e eu vou colocar ele posicionado aqui no meu ponto A. O que aconteceria se o ponto B vivesse nesse plano? Os vetores UR, US e AB que eu formaria aqui, todos viveriam no plano do caderno, tá? Então, eles seriam dependentes por definição. Então, não tem outro jeito. Esse ponto B, né, ele não pode viver no plano do caderno. Então, ele vive em algum lugar aqui fora do plano do caderno, digamos aqui, né, por exemplo, aqui, na ponta do meu dedo, tá? Então, e a reta S, né, ela tem que o quê? Conter esse ponto de algum jeito, né? Então, estou mexendo ela aqui para ilustrar todas as possibilidades, mas ela tem que ser o quê? Paralela ao vetor US que está lá embaixo com essa direção. Então, o que está acontecendo? Essa reta S que está aqui na caneta, né? Tá? Ela tem que ser reversa, né? Ela não é paralela à reta R que está ilustrada aqui embaixo, tá bom? E ela também não toca, tá? Porque se tocasse, né, os vetores o R, o S e a B seriam dependentes e a gente está supondo independentes. Então, bom, aqui eu não vou conseguir desenhar uma reta S satisfazendo essas condições. Talvez se eu fizer um desenho assim, né? Imagina que ela está embaixo, né? Então daria para fazer uma coisa assim, né? Então, seria ela passando embaixo, em algum lugar, né? Imagina um andar de baixo, que o caderno fosse transparente, né? E aqui o ponto B em algum lugar, de maneira que esse vetor e esse que vai e chega em B sejam independentes. Tá bem? Bom, essa é a parte teórica, então agora a gente vai ver alguns exemplos. Pessoal, então olhem esse exemplo, né? Qual a posição relativa de RS nesse caso aqui, que R é dada de maneira paramétrica assim e S dado de maneira paramétrica assim. Tá bom? Ok, então como eu falei, né? Esse é o melhor caso, né? É aquele no qual a gente tem acesso a um ponto da reta, né, em cada um dos casos, e vetores paralelos a essas retas, né? Então, ó, a gente consegue ver, por exemplo, para começar, né, que o R aqui é 1, menos 2 e 1, né, os coeficientes aqui acompanhando o parâmetro, e o S a gente consegue calcular aqui também, né, ó, menos 2, 4 e menos 2. O que é fácil ver a partir dessa escrita, né? Que o vetor UR, né? Quando multiplicado por menos 2, dá o vetor US. Ou seja, os vetores UR e US, eles são LD. De modo que nós estamos no primeiro caso. Tá? Se estamos no primeiro caso, então agora a gente vai para saber qual situação, né? Então, são LD, o que implica aqui duas possibilidades, né? Ou R é igual a S, ou R e S são paralelas e distintas. Tá bem? Então, o que a gente faz? Agora a gente precisa
para poder decidir qual das duas situações, né, que está acontecendo, de fato, a gente precisa incluir um vetor AB na história. E para isso, claro, eu preciso um ponto A em R e preciso um ponto B em S. Para isso, como sempre, eu vou substituir o valor 0 do parâmetro, né? Então eu vou ganhar o ponto 1, 0, 0 aqui, né? Um ponto na reta R, e substituindo 0 aqui, eu vou ganhar o ponto 6, 3 e 0. 6, 3 e 0. Isso aqui é um ponto de S, de modo que o vetor AB tem coordenadas 6 menos 1, 5, 3 menos 0, 3 e 0 menos 0, 0. Tá, e agora, o que a gente faz? A gente precisa ver se pegar qualquer um dos dois vetores, né? Vou pegar esse aqui, por exemplo, e ver se esse AB aqui, ele é dependente ou independente desse vetor UR. Então, eu olho os dois vetores, vou pegar 1, menos 2 e 1, e vou pegar 6, 3, 0, e vou ver se existe, né, um subdeterminante, o determinante de uma submatriz 2 por 2 aqui, que seja diferente de 0. Bom, e é fácil ver que tem, né? Por exemplo, a gente vê esse aqui, né? Tá? O que acontece? Olhando para essa matriz, né? A gente vê que o det dela, menos 2, 1, 3, 0, é menos 3, né? Que é diferente de 0. Tá? De modo que esses dois vetores, isso implica, né, que AB e UR são linearmente independentes. Tá certo? E qual é a situação, então? Tá? Tem que ser essa daqui. Elas são paralelas e distintas. Isso implica R paralela a S, ou seja, tá, de acordo com o que a gente está escrevendo, né? R e S paralelas e distintas. Tá bem? Aqui, pessoal, um segundo exemplo, então, né? Aqui a reta R dada parametricamente e aqui a reta S dada em formato cartesiano, tá? Então, a primeira coisa que eu vou fazer para poder resolver o exercício, tá? Estudar a posição relativa dessas duas retas, vai ser transformar essa reta aqui para o seu formato paramétrico, tá bem? Então, para fazer isso, né, o que a gente pode fazer aqui é pegar os vetores normais desses planos, né, fazer o produto vetorial, isso vai dar um vetor que é o quê? Paralelo à reta S. Tá? Então, o S, ele é o det de E1, E2, E3, e agora a gente coloca aqui 1, menos 1, e aqui não tem x, né? Então é 0, 1 e 1. Tá? Então isso aqui vai dar E1 multiplicando, veja, né? Esse vezes esse 1 menos esse vezes esse, né? Então vai dar menos 1 com sinal de menos mais, então vezes 2, menos o E2 vem com sinal de menos de brinde, né? Tá? Então a gente olha para essa matriz, aqui o determinante é 1, mais E3, então agora a gente olha para essa matriz e o determinante também é 1. Ou seja, o vetor aqui é o vetor 2, menos 1 e 1. Tá? Como o vetor UR, né? É fácil de ler lá em cima, né? É 1, 3, 1. A gente vai rapidamente conseguir, comparando os dois vetores, né, saber se os dois vetores são dependentes ou independentes. Para isso, né, eu olho a matriz, né, qual é a matriz correspondente? 1, 3, 1 e 2, menos 1, 1. Tá? Se eles forem dependentes, então todos os determinantes 2 por 2 vão ser 0. Se forem independentes, é o contrário, né? Então,
aqui, por exemplo, a gente facilmente vê, né? Olha para esse, digamos, né? Então, vai ser 3 menos 1, né? Tá certo? Então, 4, né? Então, o det dessa matriz aqui, que eu botei em vermelho, é 4, que é diferente de 0, tá? O que implica que o R e o S são independentes, tá? Ou seja, são linearmente independentes. Tá? Então, a gente sabe que a gente está no caso 2, né? E a gente só pode ter, então, que as retas são ou concorrentes ou reversas. Tá? Vamos descobrir qual a situação ocorre. Tem que mudar de página. Tá bom, pessoal, aqui eu já coloquei, então, os dois vetores, né? O R e o S, que a gente já sabe que são independentes. E agora a gente tem que estudar o R, o S e mais um vetor AB, né? Criado a partir de um ponto A que viva na reta R e um ponto B que viva na reta S. Tá? Então, vocês olham a parametrização, por exemplo, da reta R, tá? E conseguem, substituindo lambda igual a 0, ver que a origem é um ponto de R. Tá? Para encontrar um ponto de S, né, eu vou escrever aqui S de novo. Então, vai ser x mais y menos z, tá? Igual a 0. E aqui y mais z mais 1 igual a 0. Então, é aquela coisa, né? A gente precisa encontrar um trio explícito, né, de números reais, x, y e z, que satisfaça essas duas equações. Então, por exemplo, se a gente coloca y igual a 0 aqui, vai ficar fácil, né? Então, colocando y igual a 0, a gente ganha um sistema mais simples, que é x menos z igual a 0, e y y é 0, né? E z mais 1 igual a 0, de onde a gente consegue concluir que o z vale menos 1, tá? E se o z vale menos 1, né, o x vai ser igual a z, tá? Então, x é igual a z, que é igual a menos 1. Então, um ponto B que serve, né? Esse aqui é um ponto que vive em R, e um ponto B que vive em S e serve para os nossos propósitos, portanto, né, é esse aqui, menos 1 no lugar de x, 0 no lugar de y e menos 1 no lugar de z. Tá? Então, a gente, quando forma o vetor AB, né, pelo fato do A ser a origem, a gente, então, tem que AB tem coordenadas menos 1, 0 e menos 1, bem como o ponto B, né, claro, porque o A é a origem. Tá? E agora a gente precisa analisar a dependência ou independência, agora, né, do trio de vetores, tá? O R, o S e a B. E como que isso é feito? Tá? Tem um jeito fácil, né, e prático, que é colocar todo mundo, tá, todas as coordenadas como sendo coeficientes de uma matriz, né? Ou seja, entradas de uma matriz 3×3. Então, eu vou colocar de UR, de US e de AB. Então, a gente tem que calcular esse determinante. Se esse determinante der 0, significa que os três vetores, o R, o S e AB, são dependentes. Se der diferente de 0, eles são independentes. Tá? E a partir disso, nós podemos concluir usando o que já foi explicado na teoria. Então, vamos lá, vamos calcular esse determinante. Como eu vou fazer? Então, eu vou colocar 1, né, multiplicando esse vezes esse menos esse vezes esse, ou seja, 1. Eu vou pegar menos 3, multiplicando 2 vezes menos 1, 2 vezes menos 1, não, desculpa, isso, 2 vezes menos 1, menos 1 vezes menos 1, então vai dar menos 2, mais 1, então, menos 2 mais 1 dá menos 1, mais agora 1 multiplicando o determinante dessa matriz, tá? Que é esse vezes esse, 0, menos esse vezes esse. Então, dá mais 1 com o sinal de menos, menos 1. Ou seja, isso aqui dá 1. Isso dá 1. 1 mais 3 são 4.
menos 1 dá 3, que é diferente de 0. Bom, isso implica, né, logo, o R, o S e a B linearmente independentes, o que implica, tá, que essas duas retas são retas reversas. Muito bom, isso termina o exercício.